primeira Igreja Batista de Peruíbe, obedecendo aos decretos governamental e municipal, decidiu manter o isolamento social, não realizando cultos públicos, com o objetivo de preservar o bem-estar e a saúde de seus membros e congregados, e contribuir com os órgãos de saúde em conter a proliferação do coronavírus em nossa cidade. Com essa medida, mantemos os cultos virtuais, com a certeza de que todo esse momento irá passar, e em breve estaremos todos juntos. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência em tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. E bom saber, Senhor, que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razão pra te adorar. Desfaz toda a tristeza, incerteza ou dissabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. E bom saber, Senhor, que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Bom dia, gente bonita! Que alegria estarmos juntos na manhã deste domingo, e nós temos a plena convicção de que o Senhor reina aqui neste lugar. Ele reina na minha vida, e também tenho a plena certeza de que Ele também reina no teu coração, está presente aí na sua casa. E hoje é uma oportunidade de nós estarmos juntos, celebrando, adorando aquele que é digno de receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Por isso quero convidar você, juntamente com a sua família, para se unir a nós neste momento, e que seja este um tempo de comunhão com Deus, comunhão com a família,
compartilha este link também do culto desta manhã com seus amigos, familiares, para que nós possamos desfrutar deste tempo de comunhão com Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e vamos participar com alegria deste culto na manhã deste domingo. Santo que nos trouxe a paz.
No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, Jesus nos diz que Ele nos chama de amigos. Que privilégio sermos chamados por Jesus de amigos e podermos desfrutar desta amizade profunda com Ele. Neste momento nós vamos estar orando ao nosso Deus, compartilhando com Ele alguns pedidos de oração, e queremos convidar você também a nos enviar o seu pedido de oração para que nós também oremos pela sua vida, pela sua família, e pode ter certeza de que irmãos aqui da nossa igreja também estarão nos ajudando, abençoando também você em suas orações, através das suas orações em suas casas. Eu tenho aqui alguns motivos de oração que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã. Recebemos aqui um pedido de oração da Igreja Batista do Centenário pela vida da irmã Irenilda. Há uma suspeita de que ela esteja com Covid-19, foi transferida para o Hospital de Pariquera, foi entubada. Então nós vamos orar para que o Senhor esteja cuidando da vida dela, da saúde dela, como também da Daniela. A Daniela fez uma cirurgia agora recentemente, de um tumor no cérebro, e agora também está com Covid-19, está em isolamento. Então nós vamos orar pela saúde dela também. Vamos continuar orando pela saúde do irmão Oduvaldo, da irmã Lourdes, que estão em Barretos em tratamento, como também vamos orar pela saúde da Luciene, da irmã Iara, que está aguardando uma cirurgia a ser feita. A irmã Sandra Silva também está em tratamento, aguardando também uma cirurgia que ela precisará também realizar agora posteriormente. Então nós vamos colocar esses motivos na presença do nosso Deus. Você tem o número aí na tela, envie-nos o seu pedido de oração e nós teremos o prazer de poder orar por você também. Vamos orar nesse momento. Jesus querido, obrigado pelo privilégio de sermos chamados pelo Senhor de amigos. Como é bom podermos desfrutar desta amizade com o Senhor e termos a plena certeza de que a qualquer momento do dia ou da noite ou da madrugada, quando nós nos achegamos diante da Tua presença, o Senhor está sempre com os Teus braços abertos para nos receber, para nos abraçar, para nos ouvir. E neste momento quero colocar no Teu altar a vida de todos quantos estão participando conosco deste culto, que também têm os seus motivos de oração, que estão sendo compartilhados neste momento, mesmo que não estejam sendo compartilhados, mas o Senhor conhece
a história de cada um, a vida de cada um, e o Senhor tem propósitos, ó Deus, a serem revelados na vida de cada um dos teus filhos. Então nós pedimos agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja contemplando a cada necessidade que está sendo compartilhada nesta manhã, como também apresentamos ao Senhor todos esses pedidos de oração que aqui foram citados agora, a irmã Irenilda, a Daniela, o irmão Oduvaldo, a irmã Yara, a irmã Sandra Silva, todos esses irmãos que estão enfermos, alguns já em tratamento, outros que aguardam cirurgia, mas, ó Deus, obrigado, porque sabemos que o Senhor está sob o cuidado de todas as coisas. Tudo está, ó Deus, sob o teu controle. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E como é bom sabermos que nós podemos manter sempre firmados nas promessas da tua palavra. Como é bom sabermos, ó Deus, que nós podemos esperar no Senhor. Então, ó Deus, derrama da tua graça, da tua bênção, aquieta o nosso coração e renova a nossa fé, renova a nossa esperança, e que nós continuemos a nossa caminhada na total dependência do Senhor, certos de que o Senhor estará cuidando de cada situação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no Salmo de número 46. E diz assim a palavra de Deus: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam.
Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Na minha adolescência, quando eu tinha 16 anos de idade, eu li um livro que marcou profundamente a minha vida. Aliás, este livro tornou-se um best-seller da literatura evangélica e o título do livro era O Refúgio Secreto. E este livro relata a história da família Ten Boom, que decidiu esconder os judeus em sua própria casa, que seriam levados pelos nazistas para os campos de concentração para serem mortos. E esta família então protegeu muitos desses judeus. E aí durante um período então eles conseguiram escondê-los, em sua casa, mas infelizmente eles foram descobertos e aí então os nazistas levaram aqueles judeus presos para os campos de concentração e inclusive muitos deles também foram mortos. E duas irmãs, chamadas Coren e Betsy, elas foram levadas para o campo de concentração e naquele campo então elas enfrentaram ali muito frio, fizeram ali trabalho forçado, enfrentaram também muitas doenças. O lugar onde elas estavam, onde elas dormiam, estava infectado de pulgas, como também de ratos que as importunavam terrivelmente. Mas elas conseguiram entrar naquele campo de concentração com uma Bíblia, diz a biografia, o que não era permitido pelos nazistas. E aí então aquelas duas irmãs lá no campo de concentração, de forma assim bem escondida, elas diariamente, elas liam a Bíblia, elas estudavam a Bíblia com as demais, com as outras prisioneiras, porque os guardas nunca iam ao alojamento por causa dos ratos, como também das pulgas. O incômodo dos ratos e das pulgas para aquelas duas irmãs tornaram-se para elas motivo de gratidão, motivo de graças a Deus. Por quê? Porque desta forma elas conseguiram então encorajar as mulheres que estavam ali naquele quarto, naquele campo de concentração, encorajando-as para que elas permanecessem firmes, apesar das aflições que elas estavam vivendo ali naquele campo de concentração. Sabe, queridos, nós precisamos aprender que as aparentes aflições que nós enfrentamos, elas podem ser transformadas por Deus em grandes bênçãos também para as nossas vidas. Nós estamos vivendo agora um tempo de muita aflição. Este tempo de pandemia do coronavírus tem causado na vida de muitas pessoas aflição. Muitos estão aflitos por causa do desemprego que esta pandemia tem ocasionado. Muitos estão aflitos por causa do seu casamento, que esta pandemia também tem gerado crise nos relacionamentos. Aliás, eu li agora recentemente um artigo de que neste período de isolamento social, neste período de pandemia, de março para cá, aumentou 900% o caso de divórcios entre casais. Então isso tem gerado aflição na vida de muitas famílias.
Esta pandemia tem gerado também aflição por causa da doença do Covid-19 que este vírus tem provocado. Quantas são as pessoas que estão neste momento hospitalizadas, lutando contra a morte por causa do Covid-19 e, consequentemente, seus familiares também estão vivendo esse drama e estão aflitos enquanto seus entes queridos estão ali naquele hospital. Recentemente, agora, nós estávamos aqui orando, intercedendo pela vida do pastor Cláudio Reded, que também ficou no hospital por mais um mês praticamente, enfrentando esta Covid-19, e isto gerou também aflição em nossos corações, embora estávamos orando por ele, certos de que o Senhor também estava cuidando da sua vida, mas em vários momentos, isto também nos afligiu. Queridos, a palavra de Deus, em meio às aflições, ela apresenta-nos algumas promessas de Deus para aqueles que estão aflitos. Você está aflito nesta manhã? Qual é o motivo que tem gerado esta aflição aí no seu coração? Eu queria desafiar você nesta manhã para que pela fé você pudesse se apropriar destas promessas de Deus para a sua vida. E a primeira promessa está no versículo 1, quando o salmista nos diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. A primeira promessa de Deus aqui, meus irmãos, é que Ele nos livra das nossas aflições. Lá no Salmo 34, verso 19, o salmista diz assim: o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Queridos, em nenhum lugar da Bíblia nós temos a garantia de que não seremos afligidos. Nós não temos isso na Bíblia. Por isso que o salmista diz que muitas são as aflições dos justos. Jesus mesmo disse que nós passaríamos por aflições neste mundo. Lá em João 16, 33, ele diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, somos afligidos por problemas, somos afligidos por conflitos, somos afligidos por dúvidas, incertezas, decepções, tristezas, medo, desilusões, mas Jesus, Ele é poderoso para nos socorrer. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 18, nós temos esta promessa. Diz assim: uma vez que Ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Ou seja, da mesma forma que Jesus suportou todo tipo de sofrimento que lhe causou também angústia em seu coração, mas Ele mesmo nos dá capacidade, nos dá força para nós enfrentarmos qualquer situação que venha gerar angústia em nosso coração. Eu creio que Deus, Ele pode usar a aflição para o nosso bem. Acredito que todos vocês já ouviram aquele lindo poema que nos fala acerca do cuidado de Jesus para com seus filhos em momentos de aflição. O poema chamado Pegadas na Areia. E diz assim o poema: uma noite eu sonhei que estava caminhando pela praia com o Senhor. Muitas cenas da minha vida brilhavam no céu. Em cada uma delas eu observava pegadas na areia. Algumas vezes havia pares de pegadas, outras vezes apenas um par. Isto me preocupou, porque eu observei que durante os períodos mais difíceis da minha vida, quando eu sofria angústias, tristezas ou frustração, eu podia ver apenas um par de pegadas. E então eu disse ao Senhor: o Senhor me prometeu que se eu o seguisse, o Senhor estaria comigo sempre. Mas eu tenho observado
que durante os dias de maior provação na minha vida, há apenas um par de pegadas na areia. Por quê? Porque quando eu mais necessitava do Senhor, o Senhor não estava comigo. E o Senhor respondeu: às vezes que você viu apenas um par de pegadas, foi quando eu o carreguei no colo. Mateus 28, verso 20 diz assim: ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Hebreus 13, 5 diz assim a palavra de Deus: não amem o dinheiro e sejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Querido, você está aflito? Aproprie-se desta promessa do Senhor. Ele nos livra das nossas aflições. Por isso o salmista nos diz lá no Salmo 37, verso 5, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Uma outra promessa que nós encontramos neste salmo é que ele nos promete dias de vitória. Veja no verso 8, diz assim: venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor, vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Lá no Salmo 30, versículo 5, nós temos também esta promessa: pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Uma outra versão diz: mas a alegria vem pela manhã. Queridos, embora às vezes pareça que nós estejamos derrotados por razões circunstanciais, mas nós temos a promessa de vitória final. Às vezes nós não temos a vitória completa porque não temos obediência completa, ou porque talvez não confiamos plenamente em Deus, e por isso somos derrotados e sofremos. Mas na palavra de Deus, nós temos a promessa de que assim como o sol se levanta todas as manhãs, Deus tem poder também para substituir o pranto pelo riso. Deus consola o seu povo em meio ao sofrimento. Deus dará vitória pela manhã. Por isso, meus queridos, nós precisamos reconhecer que a capacidade de vencer não vem de nós mesmos, não vem das nossas próprias mãos, não vem das nossas forças, mas é o Senhor quem nos adestra para a batalha. Então, o segredo da vitória é sabermos que Deus está à nossa frente na batalha. Ele peleja por nós, Ele peleja em nosso favor. E como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, queridos, nós temos garantia de vitória, mesmo quando nós estamos aflitos. Uma terceira promessa que nós encontramos aqui nesse texto, está no versículo 7, quando diz o salmista: o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. E a promessa que nós temos aqui é que tudo coopera para o nosso bem, porque o Senhor dos exércitos está entre nós. Aliás, lá em Romanos capítulo 8, verso 28, nós temos essa promessa: e sabemos que Deus, Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Sabe, as aflições, elas podem contribuir para o nosso bem, porque em meio às aflições, o Senhor nos capacita a enfrentarmos as dificuldades. E aí então, com o tempo, nós iremos então perceber que aquela situação, ela contribuiu para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa maturidade cristã. Você sabe que em meio às aflições, nós somos ensinados a louvarmos ao Senhor.
Em meio às aflições, nós aprendemos a nos regozijar no Senhor. Em meio às aflições, nós aprendemos a agradecer a Deus. Em meio às aflições, nós aprendemos a depender das pessoas, a depender dos irmãos. Em meio às aflições, nós passamos a conhecer a nós mesmos, a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, a nossa impotência. Por isso, meus queridos, nós precisamos entender que as dificuldades que nós enfrentamos ao longo da nossa jornada de fé, elas contribuem para o nosso bem. E eu creio que, embora estejamos enfrentando este tempo de pandemia, que não tem sido fácil para todos nós, que tem gerado aflição no coração de muitas pessoas, mas eu creio que o Senhor já tem nos ensinado muitas lições. Quantas lições você já aprendeu durante este período de isolamento? Quantas lições ainda você terá a oportunidade de aprender? Por isso você precisa alegrar-se com as vitórias que Deus tem lhe dado, mas lembrando-se também de que elas são resultado das aflições pelas quais você já passou ou tem passado. Então, as lutas, as dificuldades, elas podem contribuir para o nosso bem, porque elas também nos trazem um galardão. A Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios 4, verso 17, por estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Olha que coisa linda! As aflições, elas podem trazer também para nós galardão. E aí então, reconhecendo isso tudo, eu posso dar graças a Deus por todas as coisas, por todas as situações e não me abater. Uma outra lição que nós aprendemos com as aflições, uma outra promessa que nós encontramos na palavra de Deus aqui nesse texto, é que a sua graça é suficiente. No versículo 10, olha só o que diz o verso 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Uma outra versão diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O apóstolo Paulo experimentou essa graça de Deus em sua vida, quando ele compartilha acerca do seu espinho na carne, que também tanto o perturbava, aquele espinho na carne que tanto o afligia. E ele diz lá em 2 Coríntios 12, versículos de 1 a 10, diz assim, é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está falando dele aqui. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio.
Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só o testemunho que Paulo está compartilhando conosco em sua palavra para nós. Ele está nos ensinando aqui que a graça de Deus, ela é suficiente para socorrer o aflito. O alívio emocional e físico, ele não vem quando somos afligidos. Porém, Deus nos garante que a sua graça é suficiente. Às vezes nós queremos o alívio da dor, o alívio desta aflição, e nem sempre ela vem. Mas a graça de Deus, queridos, ela é suficiente. Graça significa favor imerecido. E Deus derrama graça sobre nós. A graça de Deus, ela nos basta nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Porque quando nós estamos fracos, em meio a todas essas circunstâncias, Ele nos fortalece. Que promessa maravilhosa! Que promessa maravilhosa do Senhor para mim e para você nesta manhã. E por fim, meus queridos, na Bíblia, nós temos cerca de 8.000 promessas para os filhos de Deus. Nesta manhã, vimos apenas 4 delas. Apenas 4. Quando somos afligidos. Quando somos afligidos, Ele nos livra das nossas aflições. Quando somos afligidos, Ele nos promete dias de vitória. Quando somos afligidos, tudo coopera para o nosso bem em meio à aflição. Quando somos afligidos, a graça do Senhor é suficiente para nós. Você está aflito? Querido, nós precisamos aprender a encarar de modo diferente as aflições, lembrando-nos sempre de que Deus tem promessas para nós e que Ele pode usá-las, inclusive, para nos abençoar. Por isso, nesta manhã, pela fé, aproprie-se dessas promessas de Deus em sua vida. Deus nos livra das nossas aflições. E quando Ele nos livra, dias de vitórias virão. Porque todas as coisas que estão acontecendo em nossa vida, todas as coisas que estão acontecendo em sua vida, mesmo neste tempo de pandemia, cooperam para o seu bem. E acima de tudo, a graça de Deus é suficiente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza, em meio à sua fraqueza. Por isso, nesta manhã, você precisa tomar uma decisão séria sobre a sua vida. Quem sabe, talvez, diante de tantas situações que têm acontecido com você, você tem se desesperado, você tem buscado soluções em tantos lugares e talvez até com tantas pessoas, mas nesta manhã você pode ter a certeza de que o Senhor quer cuidar de você. Há promessas de Deus para a sua vida. Então você precisa fazer algumas decisões que são importantes neste momento de aflição que você está vivendo. A primeira decisão que você precisa tomar nesta manhã é convidar o Senhor Jesus para que Ele seja de fato Senhor, Salvador da sua vida, para que Ele possa participar da sua vida como seu melhor amigo. Convide Jesus nesta manhã para que Ele seja o seu grande amigo que irá caminhar junto com você em meio às aflições desta vida. Quem sabe talvez nesta manhã você precisa aprender a depositar a sua confiança em Deus. Quem sabe talvez você tenha duvidado das promessas de Deus, duvidado da própria palavra de Deus, e talvez você hoje chegou à conclusão
de que você precisa confiar nas promessas de Deus que estão registradas em sua palavra e apenas descansar nele. Quem sabe talvez nesta manhã você precise tomar a decisão de compartilhar com ele em suas orações aquilo que tem gerado aflição no seu coração. Jesus, ele nos prometeu que nós podemos nos achegar a ele em qualquer momento. Há uma promessa de que nós podemos abrir a porta do nosso quarto e naquele lugar secreto, quando nós estamos ali sozinhos com ele, podemos compartilhar das nossas dores, das nossas lutas, das nossas angústias, todas as situações que têm gerado aflição em nosso coração. Nós podemos chorar aos seus pés. Ele nos ouve, ele nos atende, ele nos abençoa. Mas você precisa aprender a orar e aprender a descansar e aprender a esperar nele. Então, que nesta manhã você possa tomar posse dessas promessas do Senhor para a sua vida neste tempo de aflição, enquanto estamos vivendo agora neste momento de pandemia. Que Deus nos abençoe neste dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu queria orar com você neste momento. Obrigado, Jesus, pela tua palavra nesta manhã, por todas essas promessas que nós aprendemos à luz desse texto, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa aplicar estas verdades profundas em nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, descansar no Senhor, certos de que, em meio às aflições, o Senhor haverá de cumprir suas promessas em nossas vidas. Não porque sejamos merecedores, mas porque a tua graça é suficiente para nós. Obrigado pela sua preciosa graça. Obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Preciosa graça de
Queremos agradecer a sua participação no culto desta manhã conosco e desejamos que esta semana que se inicia hoje seja uma semana grandemente abençoada por Deus e que realmente você possa desfrutar a cada dia da presença do Senhor e certo de que em cada momento, em cada situação, a boa mão do Senhor estará sempre com você e com a sua família. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe grandemente.